Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, empreendedor e professor da Escola de Robótica, que é o professor e empreendedor Luiz Gustavo. Seja muito bem-vindo ao canal L Gustavo, minha escola de robótica. Aqui você aprende a desenvolver uma escola de robótica do zero. Então, se você gostou aqui do nosso canal e ainda não está inscrito, clica aqui no botão de inscrever-se, curta esse vídeo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Nós estamos aqui na jornada onde eu estou trazendo a minha história, jornada de aquecimento para a conferência das escolas de robótica que vai acontecer nos próximos dias, não é? E essa conferência das escolas de robótica tem o objetivo de mostrar você o passo a passo para você desenvolver uma escola de robótica do zero. E este evento ele é 100% online, ele é 100% gratuito e você pode fazer a sua inscrição aqui no link que está na descrição desse vídeo, colocando o seu melhor e-mail e depois entrando em nosso grupo, o WhatsApp. Lembre-se, né, eu venho falando aqui nos outros vídeos, lembre-se que para quem entrar no nosso grupo WhatsApp, eu vou dar o meu livro de robótica educacional no formato digital gratuitamente, né, o livro que eu escrevi, e eu vou dar o mapa estratégico para uma escola de robótica. Então não deixe de participar, além de outros materiais pedagógicos que eu tenho, como o livro de escola de robótica, apostilhas de robótica, enfim, tem bastante coisa. Pois bem, eu estou falando aqui da minha história e da história da minha escola de robótica. Falei da minha história para decidir começar a escola de robótica. Falei da história da minha escola de robótica lá do início, desde o primeiro aluno gratuito até chegar nos dias de hoje, já com alunos pagos e várias turma com mais de um aluno. Falei também da estratégia de crescimento para uma escola de robótica desde o zero e o que eu penso para os próximos 2 anos. Falei também de relatórios gerenciais da escola de robótica, fazendo um relatório administrativo financeiro, né, básico, para tomar decisões, e você viu no vídeo passado. E eu fiz tudo isso da minha escola de robótica. Hoje nós vamos falar sobre os 10 principais obstáculos que eu vejo para quem quer desenvolver uma escola de robótica. Então, você está aqui, você quer começar essa jornada de desenvolver uma escola de robótica. Ótimo, perfeito, parabéns. Mas eu quero dizer a você que vão ter dificuldades. Vão ter muitas dificuldades que você vai precisar superar. E eu não vou esconder isso. Mas eu quero também falar algo para você. Eu estou antecipando para você as dificuldades. E quando eu antecipo para você as dificuldades, você tem o benefício de desviar. Imagina um carro quando ele vai para uma viagem. Se ele sabe que ali tem um buraco, o que ele vai fazer? Ele vai desviar. Ele não vai cair dentro do buraco. Ele vai ter o trabalho de desviar, de desacelerar, mas não vai cair no buraco. Então eu não quero que você tenha a visão que você não vai ter trabalho. Você vai ter muito trabalho. Mas o teu trabalho, ele vai ser um trabalho que, por você estar seguindo o meu método, você vai evitar cair em vários buracos. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai se decepcionar. Não quer dizer que você não vai encontrar novas dificuldades, porque você vai encontrar novas dificuldades implementando a escola de robótica aí no teu bairro, com você que é uma pessoa diferente de mim, com um professor diferente que é um professor diferente de mim, que pode ser você, então você vai encontrar novas dificuldades. Mas enfim, vamos lá para as 10 dificuldades que eu queria listar aqui para você. A primeira dificuldade que eu vejo e que eu percebi para quem quer desenvolver uma escola de robótica é ter a visão da oportunidade. Então, visão, estratégia é algo fundamental para quem quer empreender. Então, quem quer montar um negócio de escola de robótica precisa ter a visão. Porém, muitos não têm a visão. E o trabalho que eu faço aqui é de abrir seus olhos. Não é? Veja quantos vídeos você já assistiu para você abrir seus olhos e enxergar que realmente isso é uma oportunidade. Por quê? Porque muitos ainda não enxergaram, não visualizaram. E eu, assim,
eu tive que apanhar bastante, você viu minha história, para enxergar. Eu poderia já ter começado com a escola de robótica, mas eu tentei o projeto da Babel Eletrônica, depois tentei o projeto de suporte inteligente do Boot Jogar. Por quê? Porque eu não estava vendo onde era um negócio rentável para começar com Arduino, para começar com robótica. Eu não conseguia ver. Então eu tive que lutar e fazer vários testes. Então eu quero dizer a você que quando você tem a visão, você consegue fazer de forma mais assertiva e cirúrgica. Tá? Então, visão. Veja muitos empreendedores de escola de robótica no país já estão fazendo escola de robótica, já estão ganhando dinheiro com isso. Então, você precisa ter a visão. Você ainda não viu, você está aí na sua rotina e ainda não visualizou isso. Tá? Então, em primeiro lugar, visão é a primeira dificuldade. Muitos estão vivendo a sua vida, mas não estão vendo que a escola de robótica é uma oportunidade. Segundo problema, depois que você tem a visão, o problema que eu tive e que provavelmente você não vai ter, né? Ou vai ter em pequena escala, se você quiser tomar uma decisão diferente, é o direcionamento de alguém para fazer uma escola de robótica. É alguém como um mentor, como um professor, para orientar você a desenvolver a escola de robótica. Quando eu decidi começar a escola de robótica, não tinha ninguém na internet, não tinha ninguém fazendo. E hoje eu acredito que só tem eu. Não vou dizer se tem outras pessoas, mas eu não vi. Ou se tiver, tem muito pouco conhecimento à disposição. Mas quando eu comecei, não tinha nenhum. Então, se você tentar fazer sozinho, você vai enfrentar a dificuldade de ter um guia, ter um mentor, ter um instrutor. Então, quando a gente está numa jornada desconhecida, é fundamental ter um guia, ter um mentor, ter um professor para direcionar você. É muito importante. Então, essa é a segunda dificuldade que eu enfrentei. Terceira dificuldade que eu enfrentei foi o tempo. O tempo, ele foi muito limitado para mim no início. E ainda hoje é. Mas está melhor do que era. Eu trabalhava manhã, tarde e noite. Qual é o tempo que eu tinha para fazer uma escola de robótica? Para começar uma escola de robótica? Para começar um empreendimento? Se eu estava manhã trabalhando, tarde trabalhando, noite trabalhando, se eu tinha família, se eu tinha casa, como é que eu vou fazer isso? E ainda tenho trabalho na igreja. Como é que eu vou gerir tudo isso? Então, é uma dificuldade muito grande que eu enfrentei. Só fazia aos sábados. Eu tinha que ter uma gestão de tempo muito eficiente para fazer. Então, se você não gerir o seu tempo, você não vai fazer uma escola de robótica. Faça a gestão do seu tempo, porque senão ele vai ser um vilão para você. Você nunca vai começar porque você vai dizer que não tem tempo. Outra dificuldade que eu enfrentei foi o dinheiro. O dinheiro, ele é uma dificuldade no sentido de que você precisa começar. E muitos não têm o capital inicial para começar. Mas esse dinheiro, ele não é vamos dizer assim, algo que impede você de começar. Por quê? Porque você pode começar com o que você tem. Desenvolver uma escola de robótica é desenvolver um projeto educacional, que você pode começar como MEI, gastando pouco, dando aula particular, indo na casa do aluno. Então você não precisa gastar muito. Você pode começar gastando pouco. Comprando apenas um notebook e um kit, você já está apto para começar a sua escola de robótica no seu bairro. Seja com aula particular, na sua casa, aula particular na casa do aluno. Chama o aluno, coloca na mesa da sua casa, ou então vai na casa do aluno. Mas você consegue gastar pouco, sem dinheiro de aluguel, sem dinheiro com kits caros. Esquece isso. Você consegue começar com o que você tem. E eu ensino, vou falar mais para frente, você começar com apenas R$100 por mês. Então dá para fazer. Outra dificuldade que eu encontrei foi um método pedagógico. Uma escola, ela precisa ter um método pedagógico. O coração de uma escola é o método pedagógico, são os professores, é a educação.
Então, por exemplo, o coração de uma padaria é um pão gostoso. O coração de um posto de combustível não é a loja de conveniência, é um combustível de qualidade. Então, quando você tem uma escola que a educação é de qualidade, que tem método pedagógico, que tem cultura, você tem uma escola que tem valor. Você precisa investir nas metodologias pedagógicas, porque são as metodologias pedagógicas que vai fazer com que o aluno aprenda e se desenvolva. O objetivo da escola é fazer o aluno se desenvolver. Então, o aluno só se desenvolve através de metodologias pedagógicas eficientes. Eu tive essa dificuldade no início, e é interessante que até hoje eu penso nessas dificuldades, e por isso que eu escrevi um livro, né? Então, tem 1 ano e meio que eu lancei esse livro aqui, para formar professores de robótica. Nós temos um método pedagógico na nossa escola de robótica que ajuda, forma, capacita professores. Outra dificuldade que eu encontrei foi a necessidade de educar, né? A sexta dificuldade, estamos na sexta, são 10. A sexta dificuldade foi educar o público-alvo. Quem é o público-alvo aqui? São os pais e os alunos. A necessidade, por quê? Porque todo mundo sabe o que é robótica, mas as pessoas, elas sabem do benefício da robótica. Então precisa educar os pais no benefício da robótica. Eu preciso educar os pais para que eles paguem pela robótica, porque muitos ainda só querem fazer gratuitamente. Então eu preciso educar para gerar valor, os pais enxergarem valor e pagarem. E isso está acontecendo. Por quê? Porque nós temos o Oceano Azul, e o desafio do Oceano Azul é a educação do público. É preciso educar, é preciso falar, é preciso palestrar, é preciso ensinar gratuitamente, porque o público precisa ser educado. E o público aqui é o pai, é a mãe, são os alunos, são as crianças, são os adolescentes, são os jovens. É preciso educar e falar dos benefícios da robótica. E é interessante que nesta educação, o desafio é fazer uma conversão dupla e até vezes tripla. Por quê, Gustavo? Você não só vai convencer a mãe, você só não vai convencer o aluno, não vai convencer só o pai. Você precisa convencer tanto a mãe, quanto o pai, quanto o filho. É uma conversão dupla. Se a mãe for a decisora, o responsável pela decisão de compra, é uma conversão dupla. Se for o pai, é a conversão tripla. Gustavo, onde entra a mãe? É porque o fluxo é da seguinte forma. Você precisa chamar a atenção da mãe primeiro, porque é a mãe que está preocupada, muitas vezes é ocupada estatisticamente com a educação do filho, porque ela fica mais tempo estatisticamente em casa. Então ela está sempre vendo a educação do filho. Então ela desperta, você chega pela rede social até ela, e ela diz, opa, meu filho quer robótica, meu filho precisa de robótica, meu filho gosta de robótica. E aí você educa a mãe, ela vai entrar em contato com você, você fala com ela pelo WhatsApp e você educa ela. Aí agora ela diz, eu vou enviar meu filho, aí você precisa ter uma outra estratégia para educar o filho, para convencer o filho. Aí o filho vai para a palestra gratuita, para o curso gratuito, gosta. E aí, quando ele gostar, ele diz assim para a mãe, mamãe, eu gostei, adorei a palestra. Aí agora você tem a mãe e o filho. E eles vão falar com quem? Com o pai. E vai dizer, papai, paga um curso de robótica para mim. A mãe vai dizer para o esposo, ô meu amor, nosso filho gostou. Para ele não ficar na rua, para ele não ficar sem fazer nada, para ele não ficar na tela do celular, por favor. E aí a mulher vai ficar lá, e o pai vai pagar. Então é assim que você educa e converte um público para pagar, para fazer os cursos pagos na sua escola de robótica, né? Então é assim que você vence essa dificuldade, né, de educação do público. Sétimo problema é a atenção das crianças e adolescentes.
Nós estamos vivendo em uma época em que a atenção é pulverizada. A atenção, ela é muito difícil de ser conquistada. Não é qualquer pessoa que pega a atenção de qualquer um. Você precisa ter estratégia para chamar a atenção, porque as pessoas não conseguem se concentrar. Infelizmente, isso está chegando na vida das crianças e dos adolescentes. É preciso ter estratégias pedagógicas para você captar a atenção do aluno. Dentro da sala de aula, o maior ativo é a atenção, porque senão o aluno vai para a tela do celular. Se a aula não for interessante, o aluno ele não vai prestar atenção no que você está falando. Então, com a metodologia que eu desenvolvi, eu fiz com que minhas aulas fossem mágicas, lúdicas e dinâmicas, para fazer com que o aluno fique interessado, motivado e participativo. É fundamental o professor ele ter metodologias pedagógicas para trazer, conquistar, reter a atenção do aluno, para arrancar o uau, como é que esse professor faz isso? E nós fazemos isso através dos projetos de robótica com Arduino, projetos de internet das coisas, projeto de inteligência artificial. Através dessas palestras a gente arranca o uau dos alunos. Então você precisa fazer com que os alunos prestem atenção. Tá? Então essa foi a dificuldade que através dos projetos a gente consegue, né, reter a atenção do aluno. Outra dificuldade que eu tive foi em relação ao espaço para o laboratório de robótica. Então, o espaço para o laboratório de robótica ele precisa ser um ambiente pedagógico específico para a robótica. Você não pode dar aulas em qualquer lugar. Você precisa dar aulas em um ambiente para isso. Um ambiente faz parte da aula. Se o ambiente estiver desorganizado, se o ambiente não for um ambiente específico, se você não tiver pensado, arquitetado um local para dar aula, o aluno ele vai se dispersar. O aluno não vai ter a infraestrutura necessária para dar aula. Você não vai ter como guardar os componentes em locais adequados. Então, você não vai ter mesas para o aluno espalhar as peças. Então, o ambiente, as mesas, as cadeiras, os computadores, a tela de projeção onde você vai dar aula. Você precisa pensar no ambiente em que você vai dar aula. Arquitetar pedagogicamente o ambiente que você vai dar aula. E eu gosto de falar que para dar aulas de robótica, para dar aulas de programação para crianças e adolescentes, é muito importante que seja um laboratório lúdico, que conquiste a atenção quando o pai e a mãe e os filhos, os alunos entrem no laboratório, eles... Que lugar massa! Você nem começou sua aula, você nem abriu sua boca, mas o lugar já conquistou. O lugar já foi específico. Então pense nisso. Desenvolva um laboratório lúdico de robótica que conquiste o aluno antes de você começar a sua aula. O nono problema que eu enfrentei foi captar adolescentes para palestras gratuitas. Eu comecei com meu sobrinho, né? Depois comecei com minha sobrinha, depois comecei com os meninos da rua, depois comecei divulgando pelo WhatsApp, depois aprendi tráfego pago, comecei a divulgar no tráfego pago. Então é um obstáculo que os pais enfrentam. Por quê? Todo mundo sabe que tem uma padaria, todo mundo sabe que tem uma farmácia, todo mundo sabe que tem uma academia do bairro, mas ninguém sabe que tem a escola de robótica do bairro. Então você precisa investir para que as pessoas lhe conheçam. Investir o quê? Tempo, investir dinheiro para divulgação. Você precisa divulgar. E onde que você vai divulgar? Na família. Onde é que você vai divulgar? No trabalho. Onde você vai divulgar? Na rua. Nas redes sociais de forma gratuita, nas redes sociais de forma paga. Através de cartazes, de panfletos. Você vai divulgar. Porque senão as pessoas não vão lhe conhecer. Tem pessoas que dizem assim, mas ninguém sabe aqui, ainda não chegou nenhum aluno. Se você ficar sentado esperando chegar, não vai chegar. Vai chegar os gatos pingados ou vai demorar muito. Você precisa ser ativo, você precisa ir para que as pessoas lhe conheçam. Você precisa captar. Captar é você ir. Você precisa pescar, ir em busca, ser ativo para divulgar a sua escola de robótica. E a 10ª dificuldade que eu encontrei é materializar e concretizar os benefícios dos cursos de robótica e programação na vida dos alunos. Pensa comigo. Depois que o aluno ele passa pelos seus cursos,
qual é o benefício real que ele tem. Qual é o benefício real que o seu aluno ele tem? O benefício pessoal. Ele desenvolveu 10 projetos, mas o projeto de robótica, isso aqui não é o mais importante, não. Meu filho desenvolveu um robô. O robô não é o mais importante. O mais importante é quais são os benefícios pessoais que ele desenvolveu, que ele aperfeiçoou desenvolvendo esse projeto. Será que ele melhorou o raciocínio lógico dele? Melhorou o trabalho em equipe dele? Melhorou a concentração, o foco que hoje está se perdendo? Ele é uma criança, um adolescente mais calmo, mais focado, mais... ele consegue resolver os problemas? Ou é uma criança, um adolescente ainda que depende de tudo para os pais? Então, tudo isso a robótica vai ajudar a desenvolver. E você precisa garantir, concretizar isso através de um método. Todas as aulas você precisa acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, para que você não escute o que eu escutei de uma mãe, não é? Lá atrás, onde uma mãe disse assim: eu não estou vendo o desenvolvimento do meu filho. Isso me doeu muito. Por quê? Porque nós precisamos garantir que as crianças e os adolescentes estão se desenvolvendo. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha aprendido sobre essas dificuldades, essas barreiras, né, que você vai enfrentar. Mas eu já dei umas pintas aqui de como você deve fazer para vencê-las. Mas você vai enfrentar essas dificuldades. Mas eu já estou adiantando elas aqui para você. 10 dificuldades. Tá? Então é isso. Valeu. Eu espero você no nosso próximo episódio. Se você ainda não está inscrito na Conferência das Escolas de Robótica, clica aqui no botão abaixo de inscrever-se e coloca o teu melhor e-mail e depois entre no nosso grupo do WhatsApp para receber nossos materiais no formato digital gratuitamente, tá? É isso. Te espero no próximo vídeo.